Hora de falar do trabalho dos vereadores, porque na última sexta-feira a Câmara realizou um seminário educacional no Teatro Bento Quirino. Pela manhã, o tema foi tomada de decisão, impactos positivos nas organizações da sociedade civil e nos coletivos comunitários. Veja como foi. O seminário educacional foi organizado pelo vereador Paulo Búfalo. Fiquei responsável por não só dar as boas-vindas aqui, em nome da casa, mas também poder acolher esse evento aqui na Câmara Municipal, nesse plenário, que é um plenário que nós estamos utilizando provisoriamente, até que a nossa casa lá na Avenida Saudade tenha suas obras concluídas, né, no nosso auditório. E aí, queria dizer que nós vamos aproveitar aqui e entregar um requerimento de congratulação com o Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti, pela criação desse espaço, né, que é um espaço de audiovisual e homenageia o professor Marco do Vale. Marco do Vale, contemporâneo, aí, inclusive, do Toninho, né, do Antônio da Costa Santos, que pensava essa cidade coletiva, integradora, uma cidade para as pessoas, né? E, por outro lado, a importância de ter a criação aqui no centro da cidade de mais um espaço de cultura e para o audiovisual, pensando que a nossa cidade aqui no centro já teve vários espaços de audiovisual, mais populares, outros menos, que foram sendo todos eles extintos, né? E agora está em curso, inclusive, sendo repensado lá no espaço do Museu da Imagem e do Som, uma sala que vai levar o nome do Glauber Rocha, e aqui, então, vai fazer uma bipolarização aqui na cidade, com um espaço consistente aqui, homenageando o professor e também sendo um espaço cultural. Tomada de decisão, impactos positivos nas organizações da sociedade civil e nos coletivos comunitários foi o tema do evento, que reuniu diversas pessoas durante toda a manhã no Teatro Bento Quirino. Estar aqui nessa mesa, eu fico pensando que a mesa é um lugar de decisão, né, da gestão, e às vezes é um lugar muito solitário. E eu fui olhar esses lugares solitários também um pouco na minha trajetória. Então, eu sou um pai bem recente ainda. Eu tenho o Joaquim, o meu filho mais velho, que acabou de fazer agora, dia 18, 4 anos. E a Serena Baiomi, que tem 1 ano e meio. E eu parei para pensar que acho que o meu maior desafio na vida é ser pai, porque exige algum momento uma tomada de decisão. E não tem mesa, mas é muito solitário também. Então, que você também visite esses espaços, mas que exige muita coragem da gente, né? Entre os palestrantes esteve José Alberto Tosi. Quando a gente observa o dia a dia das organizações, a gente vê que é um tema extremamente importante e que afeta, né, o resultado da organização, a gestão da organização. Eu acho que foi, quando o Lincoln me falou, eu falei, mas o que estão pensando com isso? Agora, preparando isso aqui, falando com vocês, eu acho que é importantíssimo, é muito atual, é muito importante esse tema. Por quê? Porque o mundo, se a gente observar, ele está correndo numa rapidez muito grande. As coisas estão acontecendo e são voláteis. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E o terceiro setor, para a sua sobrevivência, tem que captar recursos, mas tem que acompanhar esse mundo.
Durante o evento, o público também pôde conhecer um pouco da história da Casa Hacker, que hoje oferece conhecimento em ciência e tecnologia à comunidade periférica de Campinas. Nessa luta que eu tenho com a arte, né, para tornar ela mais acessível, os meios de produção dela, eu acabei me deparando com a gestão cultural, né, com o desenvolvimento de projetos culturais. Isso veio naturalmente. Eu não me formei, né, nessa área numa faculdade, numa universidade. Eu cheguei a frequentar a faculdade, né, fiz publicidade por um semestre, mas assim, eu sou autodidata, né, e eu não consegui estar ali naquele ambiente, né, depois da jornada de trabalho, depois da jornada de estudo independente, né, preferi seguir meu próprio caminho sendo autodidata. Então, me deparei com essa produção de arte, né, que começou por causa da minha própria arte, em seguida fui conhecendo outras pessoas da periferia mesmo, que é o lugar onde eu atuo, onde eu moro, onde eu vivo, né, e me encantei, né, pela arte dessas pessoas, comecei a produzir elas. Uma delas me mostrou esse universo de gestão de projetos, né, a princípio foi um curso de elaboração de projetos culturais, onde a princípio eu não entendi nada, mas fiquei muito encantado, né, ao saber que aquilo que eu estava realizando com meus parceiros na comunidade, né, poderia gerar recursos, poderia ser feito de uma forma profissional, né, que a gente poderia remunerar as pessoas através desses projetos. E isso bateu assim na minha cara e me impactou fortemente. A partir daí eu comecei a buscar conhecimentos na área, procurei alguns cursos, né, alguns mentores e mentoras aqui da cidade, como a Cassiane Tomilheiro, né, como o Alan Lumumba, né, que já nos deixou, infelizmente, devido ao Covid, né, e entre outros mestres e mestras, né, quais eu fui conhecendo ao longo dessa trajetória. Em algum momento dessa trajetória eu encontrei a Casa de Cultura do Parque Itajaí. Eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, estão convidados e convidadas a ir lá conhecer, né? Fica lá no Parque Itajaí 4, essa Casa de Cultura. É uma das primeiras casas de cultura do Brasil. Quem sabe, a primeira registrada, né, oficialmente. Ela, a partir dessa experiência da Casa de Cultura, se deu origem ao plano, né, municipal de cultura, também ao Plano Nacional de Cultura. E vocês podem estar conhecendo um pouco mais dessa história, pesquisando, que é muito rico saber que na região do Campo Grande a gente gera esse impacto desde os anos 80, né? Fazendo a manutenção dessa casa, levando para ela atividades de leitura, atividades de artesanato. E foi ali que eu vi, né, surgir a Casa Hacker. Foi ali que eu participei dessa fundação, né, dessa organização da sociedade civil, que a princípio começou, né, com o intuito de combater as fake news, né, que estavam circulando ali nas eleições de 2018. E com esse trabalho, nos juntamos, né, várias pessoas, várias lideranças da comunidade, pessoas de outras regiões, e a partir desse trabalho surgiu a Casa Hacker como organização da sociedade civil, né. A princípio a gente não tinha o CNPJ, a princípio a gente utilizava de outras, né, parceria com outras instituições, né, com outras organizações, para que a gente fizesse a captação do recurso para desenvolver nossas atividades. Para nós é uma satisfação poder acolhê-los e acolhê-las aqui, né, para eventos desse tipo. A casa, eu já falei no início, né, aqui está sendo provisoriamente utilizado pela Câmara, logo nós vamos voltar lá para a nossa sede na Avenida Saudade, e aí continua com essa disposição. Então, queria agradecer, inclusive, em nome do Léo, do Lincoln, toda a equipe aí do SEI, que nos deu essa oportunidade de dialogar e poder recebê-los e recebê-las aqui. No período da tarde, o seminário tratou do tema Educação Afro-Indígenas nas Escolas. Quem conta pra gente como foi é Michel Amorim. A educação afro-indígenas nas escolas foi tema do seminário realizado pelas comissões de Cultura, Educação e Esporte da Câmara,
Para a reunião foram convidados vários profissionais, como Ângela Soligo, da Faculdade de Educação da Unicamp, Mônica Queiroz, do programa Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade na Rede Municipal de Campinas, Roberta de Paula, professora da Rede Municipal de Ensino, Lua Rame, do Etnocidade. Para a Câmara Municipal de Campinas, que nesse mês de novembro, né, se lançou a essa atividade de tanto ouvindo os parlamentares, mas também da ampla publicidade à luta do combate ao racismo e antirracistas na cidade, ela ganha maior importância ainda, porque trouxeram elementos aqui plurais, diversos, daquilo que deve compor uma política pública de combate ao racismo, né, e de efetivação da educação afro-indígena nas escolas públicas. Segundo o parlamentar, é a partir de discussões como essas que nascem ideias para políticas públicas. Esse material vai ficar disponível e vai servir aos educadoras que queiram propor isso nas escolas, bem como a informação dos canais aqui onde podem buscar tanto questões referentes à cultura afro-brasileira e indígena. A CPI, que investiga as ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas, realizou audiência pública na última sexta-feira, que discutiu o papel das escolas e da educação para o enfrentamento a grupos nazifascistas. Como parte do tema, aconteceu um debate sobre casos de ameaças e atos de apologia ao nazismo em instituições de ensino e como refletir também sobre o ambiente escolar, que pode ser uma ferramenta de combate ao ódio e à intolerância. A educação no enfrentamento ao nazifascismo foi o tema da última reunião da Comissão Parlamentar que investiga ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas. Comandada pela vereadora Mariana Conte, presidente da comissão, a audiência começou com uma fala do professor e filósofo Vladimir Safatli, que participou por meio de vídeo. Mônica Seixas, deputada estadual do PSOL, também contribuiu para o debate. Fascismo, ele nasce num momento caótico da Europa, mas não fica lá. Ele é o culto à violência, antes de mais nada. O culto à violência de uma população que, nos sistemas imperialistas, não tinha uma representatividade, mas tinha ali, pelo menos, o dogma do sagrado, dizendo que Deus escolheu os reis e rainhas. Depois, passou por um período de muita doença, pobreza, ebulição, da instalação de um capitalismo e de um sistema democrático das jovens repúblicas que nunca deram conta da ebulição social que a gente assiste nas mais diversas organizações. E tem uma galera que encontrou no A Minha Pátria, Minha Identidade, a minha vontade e a minha cultura é mais importante do que as demais. O fascista, ele é racista em sua essência. Ângela Solico, doutora em psicologia e pesquisadora da Unicamp, comentou como o modelo econômico afeta as relações. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender como nós fomos sendo criados e criando crianças e adolescentes no contexto desse capitalismo neoliberal. Nós criamos e somos criados como cidadãos do consumo, individualistas, que buscam o sucesso pessoal a despeito de todos e de tudo, e o que nos define como bons ou não é quanto somos capazes de consumir. Isso tem marcado a criação das nossas crianças, jovens e nossos adultos. Daniela Oliveira, que faz parte da Comissão de Igualdade Racial da OAB, falou sobre sua vivência na universidade e como o nazismo está ligado ao racismo. E Marcelo Rigon, diretor da Associação Paulista de Empresas de Games, fez um paralelo entre determinado público de jogadores de videogame e o nazismo. A gente sabe que essas questões de nazismo, de fascismo, eles têm o mesmo poço ideológico
do racismo, né? Não se tratam de atos isolados, se trata aí da problemática de racialização e hierarquização dos indivíduos que escolhe aí o corpo branco do homem para oprimir as demais pessoas, né? E ao longo dessa minha vivência universitária de apenas 3 anos aqui na cidade, eu vi coisas que em outros lugares eu não presenciei. O primeiro caso que eu cito é o caso da aluna Stephanie Ribeiro, que é uma aluna do curso de arquitetura, né, da Faculdade de Arquitetura lá da PUC, um curso com mais de 40 anos, e ela era a segunda aluna negra do curso na universidade. E, inclusive, toda essa coisa do homem branco ali jogando o nerd no porão lá de casa, é o que gerou o movimento até hoje dos incel, que é outro grande problema que a gente tem na sociedade, né, o celibatário involuntário ali, que boa parte desses assassinatos em massa nos Estados Unidos, depois se investiga e se chega nessas pessoas que têm esse perfil de incel, né? E que se a gente tivesse um acesso a essas pessoas antes, e por isso que é importante que a gente discutisse mais sobre como lidar com todas essas, todo esse palco, né, de discussão que acontece na internet, porque uma pessoa dessa deveria ir para terapia, não comprar uma arma. A relatora da comissão, vereadora Guida Calisto, comentou sobre o histórico escravista de Campinas. A gente está falando de uma cidade que teve um período de escravização muito violento, né? E a gente carrega esse histórico até hoje. Mas como a gente sempre também fala, principalmente nós do movimento negro, sempre falamos, apesar da gente ter essa história marcada, que muito ruim, mas ela também, aqui, muitos lutadoras, né, antirracistas, lutadores, inclusive, forjados no movimento negro, enfim, saíram dessa cidade. Com intensa participação do público, a vereadora Mariana Conte encerrou a audiência com os destaques do debate. Nós temos a extrema-direita e a ideologia da extrema-direita contaminando muitas escolas, sejam escolas públicas e privadas. O que aconteceu no Espírito Santo, infelizmente, não é um caso isolado. Foram 3 ataques, né, mas 2 ataques diferentes dentro de escola no mesmo estado. E a gente teve aqui também no estado de São Paulo, em Suzano, nós tivemos a ameaça de massacre numa escola aqui em Campinas, tivemos a ameaça de massacre no Instituto Federal de Pirituba. Então, assim, a violência tem contaminado as escolas e eu acho que isso exige uma resposta das instituições legislativas, das secretarias de educação e também das instituições de ensino. Nós precisamos ter protocolo para lidar com isso, nós precisamos ter responsabilização dos autores. E o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um requerimento solicitando informações sobre a falta de profissionais médicos nos centros de saúde de Campinas. O vereador Rodrigo da Farmadic fez um requerimento e pede informações sobre o déficit de profissionais médicos nos centros de saúde de Campinas. Pois é, entre os questionamentos, o parlamentar quer saber quantos usuários são atendidos em cada centro de saúde do município e também quantas equipes de saúde da família há em cada CS aqui de Campinas. O principal instrumento que nós temos aqui na Casa Legislativa para requerer informações do prefeito municipal e das secretarias para que a gente possa fazer um estudo detalhado de como está sendo a falta de profissionais nos centros de saúde, principalmente médicos. O parlamentar também pede um relatório analítico contendo algumas informações, como, por exemplo, a classificação e cor de cada uma, se for o caso, o médico responsável pela equipe, os nomes dos profissionais que compõem a equipe, a especialidade, a carga horária e a escala mensal. Também quer saber quais são as especialidades profissionais que devem compor as equipes de saúde da família e qual o número de farmacêuticos lotados por unidade. Existem postos de saúde que têm apenas um médico para dar conta de atendimento das equipes que são classificadas na maioria por cores, a equipe verde, a vermelha, a azul, a laranja, às vezes só tem um médico para cada uma, porque tem problemas de aposentadoria, casos de exoneração, médicos se encontram com licença de trabalho. Então nós precisamos fazer esse levantamento e questionando quantos médicos tem em cada unidade, farmacêutico, enfermeiro, todos os profissionais das equipes,
para que a gente possa ter esses dados e fazer o levantamento de quantos são necessários para fazer a reposição. Inclusive, sugerir ao prefeito para que ele tome as medidas mais concretas de contratação emergencial até fazer a contratação através de concurso.